As pessoas causam incêndios porque estão frustradas, bravas, sem esperança. Não têm poder para melhorar a vida, mas têm o poder de deixar os outros ainda mais arrasados. E o único modo de provar a si mesmo que você tem poder é usando-o. Como desconstruir um super-herói? Talvez para responder essa pergunta, a gente precise primeiro entender o que significa desconstruir alguma coisa. E para tentar entender o que significa desconstruir alguma coisa, dizem que o ponto de partida é a obra de um tal de Jacques Derrida. A desconstrução atribui aos significados a condição de construções culturais, questionando a concepção metafísica dos centros unificadores do mundo. Mas isso não vai adiantar nada porque ninguém entende o que ele fala e a gente tem mais o que fazer. No que diz respeito a super-heróis, geralmente o termo desconstrução é usado quando uma história quebra alguma regra muito bem estabelecida. Tipo quando o Wolverine usou uma roupa preta nos filmes dos X-Men. What would you prefer? Yellow spandex? Ou quando o Superman quebrou o pescoço de um cara lá naquele filme. Mas esses exemplos estão mais para subversão de expectativa do que para desconstrução. Se a gente for olhar para algumas das principais histórias em que supostamente o gênero super-herói foi desconstruído, nossa, parabéns! O propósito de algumas dessas histórias não é só surpreender a gente, olha que diferente, mas também quebrar com algumas associações automáticas que a gente está acostumado a fazer. Por exemplo, de que o herói é sempre bonzinho, de que o vilão tá sempre errado e de que o bem sempre vence no final. Resumindo, nem é tão difícil, vai. Histórias de super-heróis são narrativas tão simples, com todo respeito, que qualquer ambiguidade moral acaba se tornando uma grande quebra de paradigma. Nossa, parabéns! Isso não é uma crítica, exatamente. Eu adoro super-herói. E simples não é ruim. Na verdade, uma premissa simples pode ser libertadora, pode te dar espaço pra ir bem longe na história que você quer contar. É por isso que, de certa forma, o gênero super-herói tá sempre se desconstruindo. Hey guys! O Quarteto Fantástico, o Superman, o próprio Homem-Aranha, todos eles estavam desconstruindo alguma coisa na época em que eles foram criados. Mas quando a gente ouve falar de desconstrução, quando geralmente se usa essa palavra hoje no contexto de super-heróis, é para um tipo específico de história. Uma história suja, escura, em que o mundo é um lugar horrível, brutal, e os heróis são falsos profetas, sociopatas ou almas profundamente traumatizadas pela selvageria de uma sociedade cruel. De repente, a ideia de desconstrução se resume a transformar isso aqui nisso aqui. É basicamente violência atrás de violência. E como histórias de super-heróis estão mais populares do que nunca, e todo mundo quer desconstruir essa merda do mesmo jeito, a gente acaba sendo exposto a uma quantidade absurda de cabeças explodindo, de mulheres brutalizadas, sangue, morte, destruição e muito cinismo. Uau! Violência. Não me entendam mal, eu amo violência em filmes. Em alguns filmes. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que eu recentemente comecei a assistir uma série chamada Invincible, ou Invencível, que estreou em março lá no Prime Video. E isso não é um publi, mas poderia ser. E o meu review rápido dessa série é basicamente, uau, violência. Vamos falar dessa série um pouquinho. Inclusive, spoilers a partir daqui, se você se importa com esse tipo de coisa, não vem encher meu saco. Mas eu vou tentar me ater especificamente ao primeiro episódio, então sei lá, faz o que você quiser. Invincible é uma série animada criada pra TV pelo Robert Kirkman e baseada no quadrinho que ele mesmo escreveu e que foi publicado em 2003 pela Image Comics. É a história de um adolescente chamado Mark Grayson, que é filho do super-herói mais poderoso do planeta. E esse homem, o nome dele é Omni-Man. Quando Mark descobre que herdou os poderes do pai, ele assume a identidade de Invincible para lutar contra o crime e as forças do mal. O mundo onde essa trama se passa é muito parecido com o universo Marvel ou o universo DC. Super-heróis existem, os mais poderosos deles formaram uma espécie de time de elite para proteger o planeta, e a população em geral tá mais ou menos acostumada com a ideia de ameaças alienígenas e batalhas cósmicas do bem contra o mal. Os personagens até fazem piada com isso. It's the White House, Mom. Kinda important? Oh, they rebuild that thing twice a year at this point. E o primeiro episódio parece uma história muito básica de super-herói, com todos os beats clássicos que a gente tá acostumado a ver o tempo todo. Tem um herói que ainda tá aprendendo a usar os poderes, que é perseguido pelo valentão da escola, tem problema com o pai, é o básico. Até o visual me lembrou as animações clássicas de super-herói dos anos 90. E exceto pela última cena, o episódio inteiro faz um grande esforço pra dizer que isso aqui é uma típica história de super-herói, com umas óbvias referências ao Homem-Aranha, à Liga da Justiça, ao Batman, ao Superman, a Mulher Maravilha, ao Gloob Gloob. Então, enquanto eu assistia, eu ficava pensando, ok, isso tá muito básico, deliberadamente básico. Qual que é o twist? Qual que é o babado? O que faz essa história brilhar mais que as outras? Bom, o babado é basicamente
Uau! Violento. Como eu disse, nesse mundo, os heróis mais poderosos formaram uma espécie de equipe de elite chamada Guardiões do Globo, que é tipo a Liga da Justiça, os Vingadores ou Adriano e a Rapaziada. E o líder desse time é o pai do protagonista, o Nolan Grayson, conhecido como Omni-Man. Ele é apresentado pra gente como o Superman desse universo. Uma figura de liderança, de inspiração, que luta pelo bem e pela justiça. Que homem! Cabe a ele também treinar o seu filho Mark para que ele domine os próprios superpoderes e se torne o herói que ele tá destinado a ser. Assim como o Superman, o Omni-Man também é um alienígena. E ele conta pro filho que foi enviado à Terra para proteger o planeta. E é essa história que a gente assiste até basicamente a última cena. Na verdade, é uma sequência pós-créditos de mais ou menos 10 minutos em que o Omni-Man reúne todos os Guardiões do Globo e, sem que a gente entenda o motivo, assassina brutalmente cada um deles. É uma cena muito gráfica que destoa completamente de tudo que a gente viu até aquele momento. Como eu disse, até esse final, o episódio parece uma típica história de super-herói. E essa última cena é o grande twist. É a série pegando a gente pelo pescoço e dizendo, é isso aqui que vocês vão assistir, na verdade. Violência. E é meio engraçado porque acaba sendo muito parecido com aquela outra série de super-herói, também do Prime Video, que também transformou o Superman do universo deles num sociopata e também usa sequências aleatórias de violência para desconstruir super-heróis. Ai, The Boys. Eu não sei nem por onde começar a falar de The Boys. Eu odeio esse cara. E não no bom sentido, viu? The Boys também é baseada num quadrinho dos anos 2000, que foi criado por Garth Ennis e Derek Robertson, e publicado pela DC Comics entre 2006 e 2012. A série de TV estreou em 2019 e foi desenvolvida pelo Eric Kripke, que é conhecido como o criador de Supernatural, o que é um ótimo sinal, inclusive, nada contra. The Boys segue alguns dos mesmos beats de Invincible, com um grupo de super-heróis que é tipo a Liga da Justiça e um líder que parece uma mistura do Capitão América com o Superman, mas numa versão completamente sociopata. Eu odeio esse tipo de personagem. Uau, olha como eu sou aleatório e malvado. O twist da história é que esse grupo de super-heróis, na verdade, pertence a uma corporação milionária chamada VOT International, que agencia e monetiza essa galera e transforma atos de heroísmo em mercadorias de consumo. Thanks to the 200+ superheroes in the VOT family. A imagem dos super-heróis é cuidadosamente construída pela VOT, You're already up 2.5 points with Midwesterners and conservative Christians in 18 to 49. que também faz lobby com o governo para que eles aprovem certos projetos de lei que sejam interessantes para essa empresa. Tem toda uma subplot sobre a inclusão de super-heróis em ações militares. No one wants your fucking soups in the army? We'll see. E a série, no geral, mostra uma visão bem cínica de heroísmo. Esses seres poderosos escondem uma realidade bem mais sinistra do que o grande público consegue ver. Tudo isso com muita violência, claro. Num típico episódio de The Boys, a gente vai ver mulheres brutalmente assassinadas, estupradas, cabeças explodindo, muito sangue, muita morte. Basicamente aquela coisa. Uau! Violento. Não que The Boys não tenha seus bons momentos. É até interessante, apesar de... Olha, eu até consigo entender porque que muita gente gosta, mas... não é pra mim, sabe? Eu acho que é uma daquelas histórias que glorificam uma visão de masculinidade que não bate muito bem com a minha visão de mundo, se é que vocês me entendem. Não é pra mim, eu não gosto. Com isso em mente, dá pra imaginar por que eu assisti o primeiro episódio de Invincible e fiquei meio... vamos dizer assim, desconfiado. A minha reação quando o episódio acabou foi basicamente... de novo isso, gente? E tudo bem, tem abordagens diferentes entre uma série e outra, elas não são iguais, o tom é diferente, várias coisas são diferentes. Invincible parece mais preocupada em explorar as diferentes faces do imperialismo numa história sobre amadurecimento, enquanto The Boys faz uma crítica não lá muito profunda à comodificação da vida e de todas as coisas no capitalismo. Essas séries não são exatamente ruins, eu só sinto que elas se colocam numa posição muito subversiva, como se estivessem, sei lá, reinventando a roda, quando na verdade elas só estão repetindo uma fórmula que, a essa altura, já tá bem batida. Uma fórmula que a gente sabe de onde veio. Você sabe do que eu tô falando, né? Se a gente tá falando de desconstrução de super-herói, eu tinha que chegar nesse assunto em algum momento, né? Esse momento chegou. Watchmen é tão bom. Eu sei, urgente, Watchmen é bom. Avisa pra todos os jornais. Mas calma, me escuta um pouquinho. Em 1983, a DC Comics comprou os direitos de uso dos super-heróis da antiga Charlton Comics, que era uma pequena editora de histórias em quadrinhos fundada nos anos 40. Na época da compra, o escritor Alan Moore começou a trabalhar numa história que envolvia essa linha de personagens, que incluía os famosíssimos Capitão Atom, Tesouro Azul, Questão, o Pacificador, Sombra da Noite. Uau, quantos personagens memoráveis e icônicos. Quando o então editor da DC
DC, Dick Giordano, recebeu o primeiro pitch do Alan Moore, ele até gostou da ideia, mas o problema é que vários desses personagens que a DC tinha acabado de comprar terminariam mortos ou completamente inúteis para futuras publicações. A história que o Alan Moore escreveu era destrutiva num nível que ninguém tinha visto em publicações de super-heróis até aquele momento. Não só porque os personagens morriam, mas porque era uma história de herói que se propunha a virar o gênero do avesso, a questionar o papel desses personagens na sociedade e fazer a gente se perguntar por que diabo a gente gosta tanto disso e será que a gente deveria gostar tanto disso? Esse projeto só conseguiu ser publicado depois que o Alan Moore trocou os heróis da Charlton Comics por personagens inéditos que ele mesmo criou. O Capitão Átomo virou o Dr. Manhattan, o Pacificador virou o Comediante, a Galinha Azul do Carro do Mad virou o Coruja, e foi assim que nasceu Watchmen, que foi publicada entre 86 e 87 em 12 volumes e mudou as histórias de Hominho para sempre. Mas a questão de Watchmen é que, apesar de, sim, ser bastante violento, é uma narrativa bem anti-violência. Ou pelo menos anti-ciclos de violência, perpetuados em grande parte pela simplicidade moral que está presente em muitas histórias de super-herói. Não em todas, mas em muitas. O suficiente. A trama de Watchmen usa a violência para tecer um comentário sobre violência. Mas o problema é que o Watchmen é tão influente e fez tanto sucesso que continua gerando derivados até hoje. E a maioria desses derivados, incluindo a adaptação de Watchmen para o cinema em 2009, parece que eles tiveram uma certa dificuldade em chegar naquela parte de usar a violência para tecer um comentário sobre violência. Esses derivados aí, quase todos eles, é basicamente aquela coisa, né? Uau! Violência. Mas não é só isso. Tem uma cena muito conhecida que acontece no volume 2 de Watchmen, em que o comediante tenta a espectral. No quadrinho, a cena é assim. Mas quando o diretor Zack Snyder adaptou essa cena para o cinema em 2009, ele optou por filmar desse jeito. Quadrinho, filme. Quadrinho, filme. Alan Moore, Zack Snyder. Inclusive, eu queria deixar um disclaimer aqui falando que eu não sou nem de longe a primeira pessoa a reparar nesse contraste. Esse é um assunto meio velho até. Muitas mulheres já falaram sobre isso muitas vezes desde 2009, e essa cena recentemente foi citada num vídeo do canal Nerd Writers sobre o Zack Snyder. Por isso que eu fiquei com ela na cabeça. Eu vou deixar um link pro vídeo aqui na descrição pra quem quiser ver. É um bom vídeo. Mas voltando, qual que é a diferença entre essas duas cenas, a do quadrinho e a do filme? Tudo bem, elas existem em mídias completamente diferentes, mas Zack Snyder é geralmente muito elogiado pela habilidade que ele tem em traduzir quadrinhos para o cinema. Os filmes dele, que são baseados em quadrinhos, são tidos como grandes espetáculos visuais. E a adaptação dele de Watchmen é, pelo menos visualmente, quase igual à obra original. Quase igual. Não dá para ser exatamente igual, né? E o inferno, meus amigos, está nos detalhes. Nessa cena específica do quadrinho, a gente tem uma certa frieza, uma distância visual e emocional. Enquanto que no filme, a violência que a personagem sofre é, com perdão da palavra, fetichizada. E é por causa dessa palavra, fetiche, que eu quis trazer esse assunto. O fetiche está bem óbvio nessa cena específica, porque ela envolve um ato de violência sexual. Mas ele está presente no filme inteiro de outras maneiras. O Zack Snyder, aparentemente, não está muito interessado em tecer um comentário sobre ciclo de violência, mas sim em mostrar que, uau, violência, véi! E esse fetiche por violência está presente em quase todos os derivados de Watchmen que surgiram na cultura pop nos últimos 35 anos. Um espetáculo grotesco e, com muita frequência, vazio. E eu vejo um problema muito grande nisso, porque essas séries, tipo The Boys, Invincible e tantas outras que estreiam quase todo mês, elas surgem com uma promessa de excitação e euforia. Uau, violência! Mas a gente está tão exposto a esse espetáculo grotesco e vazio que mesmo depois de uma sequência ininterrupta de sangue, morte, cabeças explodindo, o efeito colateral de tudo isso parece que está mais perto da apatia. Uau! Violência. Nossa, vocês estão aqui ainda? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Curta, comente, subscreva. Enfim, eu tô lendo esse livro aqui, ó. Chama A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Tudo ótimo, maravilhoso. Ele foi lançado em 1995 e a história se passa na década de 2020. Olha que interessante, olha que rico, olha que babado. Mas na verdade tá sendo muito estressante essa leitura pra mim. Primeiro, porque eu não sei ler. Mas também porque isso aqui é um romance distópico. Por que alguém leria um romance distópico em plena distopia? Essa é uma pergunta para outro vídeo. E eu sei que você deve estar se perguntando por que eu tô falando de um romance distópico num vídeo sobre super-herói. Vai fazer sentido.
eu acho? Bom, para fazer sentido, eu preciso falar desse livro, né? Essa é uma história que se passa num futuro distópico, como é comum em todas as histórias distópicas, e esse futuro acontece depois que uma crise ambiental e econômica culmina no caos social. Essas pessoas agora, nessa história, elas vivem em cidades cercadas por muros e elas evitam o contato com o mundo exterior. Os únicos que realmente lembram como o mundo era são as pessoas mais velhas. E como essa crise aconteceu de forma gradativa, muitas pessoas embarcaram no negacionismo e numa falsa esperança de que o mundo vai voltar a ser como era antes. Ok, mas o que eu realmente quero falar aqui é sobre como o fogo é um tema importante nessa história. Porque os personagens dessa realidade aqui, eles vivem sob constantes ameaças de incêndios. E o fogo, nesse livro, é uma manifestação de sadismo, de intolerância e de violência. No mundo em que essa trama se passa, existem pessoas que são viciadas numa espécie de droga que faz com que elas sintam um prazer quase que sexual ao assistirem a um incêndio. O que leva essa galera a incendiar casas, prédios, outras pessoas e, em casos mais extremos, elas mesmas. E é por isso que eu tô mencionando esse livro, porque tem um paralelo entre os temas dele e as coisas que eu tava falando antes, sobre destruição e violência surgirem como promessa de euforia e catarse, mas perderem esse efeito como resultado da nossa constante exposição à desgraça. Quanto tempo falta até a gente começar a tocar fogo em nós mesmos? E eu tenho um certo receio de que essa reflexão soe um pouco moralista, mas eu acho que ela só soa moralista se a interpretação dela for muito literal. Eu não sou contra o uso de violência na ficção. Eu adoro violência. Eu não acho errado contar histórias violentas. Tá aqui o exemplo, ó. Uma boa história violenta. Eu não acho que isso é individualmente um problema de The Boys, de Invincible ou de Zack Snyder. Eu vejo sim um problema no efeito cumulativo de todo esse niilismo no nosso subconsciente. Eu me preocupo com esses espetáculos vazios e nauseantes como estratégia de choque. Eu me preocupo com a construção gradativa de uma apatia generalizada diante de violência. Porque eu não sei vocês, mas eu acho que a gente vive num mundo em que coisas horríveis acontecem o tempo todo. A gente vive num país com a pior gestão de uma pandemia que matou e continua matando milhões de pessoas. E esse número aumenta diariamente. Eu me preocupo com a chegada do dia em que esses números não choquem mais ninguém. Eu me preocupo se esse dia já chegou pra mim. Eu olho pra timeline às vezes e eu só vejo desgraça. Só às vezes. Porque sim, tem muita desgraça acontecendo, inclusive mais do que o que aparece no Twitter. E é muito frustrante quando parece que a gente é a única pessoa que tá vendo o problema que tá bem na nossa frente. Mais ainda quando a gente tá cercado de negacionistas em cargos estratégicos. E aí o que a gente faz? A gente grita e ninguém ouve. E como ninguém ouve, a gente grita mais alto. E aí acontece uma notícia mais horrível ainda e a gente nem terminou de gritar com a notícia anterior. E aí é grito atrás de grito, tragédia atrás de tragédia, mais grito atrás de mais grito, até que o grito perde o impacto. E a gente precisa gritar mais alto, e mais alto, até a gente começar a tocar fogo em si mesmo pra conseguir sentir alguma coisa. E eu não quero fazer isso, gente. A minha pele já tá muito ressecada. Deve ter uma estratégia melhor que isso aqui pra gente se comunicar com as pessoas. Cala a boca! E deve ter uma maneira melhor pra gente refletir sobre os nossos problemas do que com sequências intermináveis de violência nihilista. Ah, o que você sugere, então? Eu não sei. Eu não sei.
E pensar que a ideia desse vídeo eu tive quando eu pensei em fazer um vídeo sobre a série animada da Arlequina, que é muito legal, apesar de ser muito violenta e meio nihilista às vezes. Mas eu gosto muito. Mas eu acabei preferindo falar da Octavia Butler porque eu queria mostrar que eu sou inteligente. Sei lá. Fim do vídeo, é isso.